Queridos irmãos, vamos continuar com o nosso estudo na carta de Paulo aos Colossenses. E eu farei a leitura do capítulo 1, do versículo 20 ao versículo 23, e que diz assim: E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmados na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Amém? Hoje eu quero falar aos irmãos sobre a relação de Cristo com a reconciliação. Na quinta-feira passada eu falei sobre a relação de Cristo com a igreja. Nós vimos que Cristo é a cabeça da igreja, é Ele que tem a preeminência da igreja. Vimos que Ele é o Salvador do corpo. Nós vimos que Ele comprou a igreja com o seu precioso sangue. Hoje eu quero falar sobre a reconciliação. A reconciliação produzida por Jesus. A palavra grega reconciliação significa mudar do estado de inimizade para amizade. Antes, nós éramos inimigos de Deus. Agora passamos a ser amigos de Deus. Esta palavra reconciliação significa volta, voltar. Voltar de um estado da qual a pessoa se separou. A amizade que havia entre o homem e Deus lá no Éden, quando à tardinha Deus ia ao encontro de Adão para um tempo de comunhão com ele, esta amizade foi rompida por causa do pecado. Mas agora, através da reconciliação, podemos voltar ao estado original. Podemos ter a mesma amizade que Adão tinha com Deus antes de pecar. Eu quero destacar, irmãos, 3 pontos essenciais sobre a relação de Cristo com a reconciliação. E o primeiro ponto é o seguinte: Cristo é a fonte da reconciliação. O versículo 20 diz assim: E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Primeiramente, irmãos, precisamos entender que há uma profunda necessidade de reconciliação entre Deus e o homem. O Deus santo e o homem pecador. O homem natural não está em paz com Deus. O pecado o afastou de Deus. O homem tornou-se inimigo de Deus e rebelde contra o seu Criador. O apóstolo Paulo, aos Romanos, capítulo 8, versículo 7, diz que o pecado, nos tornou inimigos
de Deus, inimigo de Deus. Então o homem precisa ser reconciliado com Deus. E precisamos entender também que é Deus e não o homem que toma a iniciativa na reconciliação. O Novo Testamento jamais fala de Deus reconciliado com os homens, mas dos homens reconciliados com Deus. Então, quem precisa da reconciliação é o homem. E essa reconciliação é uma atitude do amor de Deus. Deus tomou a iniciativa de reconciliar-nos consigo mesmo. Não é o homem que busca a Deus, é Deus quem busca o homem. O amamos porque ele nos amou primeiro. Nós temos o costume de falar, eu aceitei Jesus, né? Ou perguntar quem quer aceitar Jesus. Na verdade, é ele que nos aceitou. É ele que nos aceitou. E diz Paulo que foi através do sangue de Cristo. E não foi o sacrifício de Cristo que mudou o coração de Deus. Não. Não foi o sacrifício de Cristo que convenceu Deus a reconciliar-nos com Ele. Antes, a cruz foi o resultado do seu amor. Porque Ele nos amou, é que apareceu a cruz. Foi o coração de Deus cheio de amor por nós e do desejo de reconciliar-nos com Ele que levou Cristo à cruz. Na cruz de Cristo, Deus mostrou seu repúdio ao pecado e, ao mesmo tempo, seu amor ao pecador. Foi necessário derramar o sangue de Jesus para que houvesse a reconciliação. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há expiação de pecado, já que o salário do pecado é a morte. Não fomos reconciliados com Deus por meio da vida de Cristo, por meio dos seus ensinos, nem mesmo dos seus milagres. O que nos reconcilia com Deus é a cruz. Fomos reconciliados com Deus mediante a morte de Cristo em nosso lugar e o derramamento do seu sangue. Na cruz, por amor a nós, Deus puniu os nossos pecados em seu Filho. Então a cruz revela tanto a justiça quanto o amor de Deus. Deus é justo porque puniu os nossos pecados, puniu em Cristo, e é amor porque nos deu o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. Então Deus não nos salva sem fazer justiça, não. Ele fez justiça, ele puniu o pecado, puniu em Jesus. E ao mesmo tempo provou o seu amor para conosco. Na cruz, Deus nos diz, eu vos amo desta maneira. É desta maneira que vos amo, como João disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu vos amo até o extremo de entregar o meu filho para sofrer e morrer por vós. Então Jesus Cristo é a fonte da reconciliação. Em segundo lugar, irmãos, eu quero falar sobre as bênçãos da reconciliação, dessa reconciliação que vem de Jesus. Eu quero destacar 3 bênçãos gloriosas da reconciliação. A primeira está no versículo 20, quando Paulo diz, e que havendo feito por ele a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas.
Se lá no passado, lá no Éden, houve uma ruptura da nossa relação com Deus, essa relação já foi restaurada. Não há mais barreira, diz que por meio de Cristo foi feito a paz. Pelo sangue da sua cruz foi feito a paz. Não há mais barreira entre nós e Deus, como o próprio Paulo diz aos Romanos, capítulo 5, versículo 1, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Temos paz com Deus. Fomos justificados, a inimizade foi retirada, o muro da separação foi derrubado e a condenação cancelada. Como Paulo diz aos Romanos, capítulo 8, versículo 1. Os irmãos sabem de cor? Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais nenhuma condenação, a condenação foi cancelada. Estamos quites com a lei de Deus e com a justiça de Deus. Cristo levou sobre si os nossos pecados, assumiu a nossa culpa e sofreu a nossa condenação. E, ao mesmo tempo, a justiça de Cristo foi transferida para nós. Eu já falei aqui, lá na cruz houve uma troca que nos beneficiou e muito. Cristo ficou com os nossos pecados, nós ficamos com a sua justiça. Então hoje, quando Deus olha para nós, não vê pecado, Ele vê a justiça de Cristo, porque essa justiça foi imputada a nós. Agora temos paz com Deus, a paz de Deus e o Deus de paz. Então essa é a primeira bênção. Temos paz com Deus. A bênção da reconciliação. A segunda bênção, nós temos vida de santidade. Ou, em outras palavras, temos nova vida. Lá no versículo 22, ele diz assim: no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Deus não apenas nos reconciliou consigo através de Cristo, mas deu-nos nova vida. Nova vida. A finalidade, irmãos, da reconciliação não é apenas perdoar os nossos pecados, não é simplesmente levar-nos ao céu, mas a finalidade da reconciliação é a santidade. Nesse texto, há 3 termos que descrevem essa mudança, essa nova vida. Primeiro termo, santos. Vos apresentar santos. Através da reconciliação, fomos separados e consagrados para Deus, porque santo significa isso, separado e consagrado para o uso exclusivo de Deus. Também somos declarados inculpáveis. Através da reconciliação, fomos considerados inculpáveis. Por quê? Porque Cristo assumiu a nossa culpa. E esse termo inculpável também era usado para aquele cordeiro sem mancha, sem defeito, que era apresentado em sacrifício a Deus. O terceiro termo está ali, irrepreensíveis. No grego, o termo significa livre de qualquer acusação. Não tem repreensão, não tem acusação. Ao morrer na cruz para pagar pelos nossos pecados, Jesus tirou de Satanás toda a acusação que poderia ter contra nós.
retirou de Satanás todo o argumento que poderia ter contra nós. Porque se ele argumenta a apresentar os nossos pecados, Jesus contra-argumenta a apresentar o seu sangue, que já pagou pelos nossos pecados. E a terceira bênção, irmãos, nós temos a esperança do Evangelho, versículo 23, quando Paulo diz assim: se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido. A esperança do Evangelho consiste na esperança da volta do Senhor Jesus, que virá outra vez para buscar a sua igreja e levá-la ao céu, onde ele está agora, conforme prometeu, em João 14:3. No Evangelho de João 14:3, Jesus diz assim: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Virei outra vez, ele vai voltar. E como diz aquele hino, os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus, né? Vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, onde é que ele está? Lá no céu. Estejais vós também, é para lá que nós vamos. Então essa é a nossa esperança. Então, irmão, eu já falei sobre a fonte da reconciliação. Quem é a fonte da reconciliação? Jesus. Já falei sobre as bênçãos da reconciliação. 3, temos paz com Deus, temos vida de santidade, nós temos a esperança do Evangelho, a esperança da volta de Cristo para levar-nos, para estarmos para sempre com Ele. Em terceiro lugar, as evidências da reconciliação ainda encontramos no versículo 23 de Colossenses capítulo 1. As evidências da reconciliação, Paulo diz assim: se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Irmãos, a reconciliação com Deus não é uma licença para pecar. A graça não é uma licença para pecar, mas um motivo solene para vivermos mais apegados ao Evangelho. A reconciliação exige lealdade. Nenhuma pessoa pode dizer que foi reconciliada com Deus se vive na prática do pecado. Preste atenção. Deus não nos salva no pecado, mas nos salva do pecado. A reconciliação é um traslado do reino das trevas para o reino da luz, da escravidão para a liberdade, do pecado para a santidade, da morte para a vida. O apóstolo Paulo destaca duas evidências sem as quais não há garantia de reconciliação com Deus. Ele diz: se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé. Então essa é a primeira evidência, a firmeza na fé evangélica. Está firme sobre a rocha. Os reconciliados são aqueles que perseveram até o fim, que têm uma firmeza. E não somente isso, a constância na esperança do Evangelho. E não vos moverdes da esperança do Evangelho. Ser constante. Os que se afastam
da esperança do Evangelho não é porque perderam a fé. Ah, o irmão era tão consagrado na igreja, perdeu a fé. Ninguém perde a fé, irmãos. A fé é um dom de Deus. É um dom de Deus. Na verdade, esses que dizemos que perderam a fé, nunca foram reconciliados com Deus. Nunca foram reconciliados. Às vezes é a pessoa que nasceu na igreja, foi criado na igreja, se acostumou com a igreja, mas conversão, reconciliação verdadeira nunca houve. Há o hábito da religião, não a fé cristã. Ou uma emoção, como Jesus conta na parábola do semeador, né? A semente que nasce no meio das pedras, não tem fundamento e logo morre. Os que se afastam da esperança do Evangelho não é porque perderam a fé, na verdade, nunca foram reconciliados com Deus. Então essas são duas evidências apresentadas por Paulo: firmeza e constância. E Paulo repete essas duas evidências quando escreve aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 15. Sede firmes e constantes. Firmeza e constância. Sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Irmãos, que o Senhor então nos ajude a sermos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Pastor Wagner com a palavra.